Sob o sol implacável do Oriente Médio, existe um território onde a areia parece não ter fim. Um lugar em que o vento corta a pele, e o horizonte é feito apenas de calor e silêncio. Por décadas, o deserto do Negeu foi visto como um limite, uma fronteira natural que nem a fé, nem a tecnologia pareciam capazes de vencer. Mas então, algo aconteceu. Em um dos empreendimentos mais ousados da história moderna, o povo de Israel decidiu fazer o impossível, transformar o deserto em um rio. Não por milagre, mas por engenharia, e por uma determinação que mudaria para sempre o destino de uma nação. Neste vídeo, você vai entender como um país sem água criou o maior sistema de irrigação e dessalinização do planeta, e por que essa façanha ainda desperta admiração, controvérsia e disputas políticas até hoje. Vamos mergulhar nos bastidores de um projeto que uniu ciência, desespero e esperança, uma obra que literalmente desafiou o deserto. O cenário inicial era desolador. O sul de Israel, dominado pelo Negeu, era uma imensidão árida e inóspita. As temperaturas no verão ultrapassaram 45 graus Celsius. A chuva vinha em poucas semanas por ano, e às vezes, nem isso. O solo, rachado e seco, mal conseguia sustentar uma pequena plantação. Para muitos colonos que tentavam viver ali, cada copo d'água era uma luta diária. Mas a escassez tinha um peso ainda maior, ameaçava a sobrevivência de um país recém-nascido. Nos primeiros anos após sua fundação, Israel dependia de caminhões-pipa e poços que secavam rapidamente. A agricultura, base da economia e símbolo da autossuficiência nacional, estava à beira do colapso. Foi então que os engenheiros e líderes do país decidiram apostar tudo em uma ideia tão improvável quanto grandiosa: trazer a água do norte, onde o Jordão e o Mar da Galileia ainda resistiam, até o coração do deserto. Nascia o National Water Carrier, o condutor nacional de água, um sistema colossal de canais, túneis e reservatórios que cruzaria todo o território israelense. A meta era simples e absurda ao mesmo tempo: fazer a água viajar pelo deserto. A primeira etapa parecia um delírio técnico. Como escavar canais e dutos em um solo que literalmente engolia a própria água? Os engenheiros começaram do zero, mapeando o deserto com radares, perfurando centenas de metros abaixo da superfície e estudando como o vento poderia destruir tudo em questão de horas. Cada metro de terreno precisava ser estabilizado manualmente. A areia era removida, umedecida, compactada e nivelada até se tornar firme o bastante para suportar o peso de máquinas e caminhões. Era uma batalha silenciosa contra a própria natureza, e cada dia de trabalho custava vidas, combustível e paciência. À distância, os comboios de caminhões formavam uma espécie de rio mecânico, avançando lentamente sob o sol. Onde antes havia apenas dunas, começava a surgir o traçado de um canal, um esqueleto de concreto no meio do nada. O projeto crescia como uma ferida aberta no deserto. Toneladas de areia eram escavadas, niveladas e empilhadas para formar margens artificiais. E à medida que os primeiros quilômetros de canal ganhavam forma, um novo desafio surgia: a impermeabilização. A areia do Negeu tem sede. Ela absorve qualquer gota de água que toca o solo, tornando impossível manter um fluxo estável. Para vencer isso, os engenheiros desenvolveram uma das maiores operações de selagem já feitas. Cada trecho foi coberto com camadas de areia fina, concreto reforçado e uma membrana plástica de alta densidade, uma barreira invisível projetada para impedir que o deserto bebesse a água do futuro. Anos se passaram, e o projeto se expandiu muito além do que os primeiros engenheiros imaginaram. Israel passou a usar tecnologia de dessalinização para alimentar esse sistema, um processo que transformava a água do mar em água potável. O que antes era apenas um sonho geográfico se tornava uma rede viva, pulsando do Mediterrâneo até o Negeu, levando água a campos, vilas e indústrias. Mas nada disso foi simples. Cada decisão envolvia disputas políticas, restrições orçamentárias e críticas internacionais. Afinal, quem tem o controle da água, controla o futuro, e isso valia mais do que qualquer recurso natural. Ainda assim, o projeto avançava. E quando a primeira corrente de água doce finalmente correu pelo canal, o impossível havia sido alcançado: o deserto começava a florescer. Mas o que aconteceu a seguir ultrapassou qualquer previsão. Porque o desafio não era apenas trazer a água, era torná-la pura, potável e infinita. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começou. À beira do Mediterrâneo, escondidas atrás de muros de concreto e aço, nasceram as gigantes do deserto, usinas que pareciam respirar. Dentro delas, quilômetros de tubulações conduzem a água salgada do mar até o coração de um sistema que desafiaria até as leis da natureza. Ali, o impossível ganhava forma: a transformação da água do oceano em água doce,
suficiente para abastecer milhões de pessoas e fazer florescer terras que antes pareciam condenadas. Israel havia descoberto sua nova fronteira. O mar, que durante séculos simbolizou limite, se tornava fonte de sobrevivência. O processo começa de maneira quase silenciosa. A água do Mediterrâneo é sugada por imensas tubulações, filtrada de impurezas maiores e direcionada a uma cadeia de tanques e filtros microscópicos. Ali, grãos de areia, óleo e detritos são removidos, preparando o caminho para a etapa decisiva, a osmose reversa. É nesse ponto que a engenharia se aproxima da arte. Sob pressões altíssimas, a água é forçada a atravessar membranas ultrafinas, tão delicadas que cada poro é centenas de vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. De um lado, permanece o sal. Do outro, surge um líquido puro, transparente, sem gosto nem impureza, HO em seu estado mais essencial. Mas a pureza tem um custo. Essa água recém-criada é quase vazia, carente dos minerais que dão sabor e equilíbrio ao corpo humano. Por isso, logo após a filtragem, entra em ação o sistema de reconstituição. Cálcio e magnésio são adicionados cuidadosamente, devolvendo à água o caráter natural que havia sido arrancado pelo processo químico. O resultado é uma água tão limpa que rivaliza com as nascentes mais puras do planeta. E ela não é apenas potável, é controlada digitalmente, analisada em tempo real e monitorada por sensores que medem desde a pressão até a menor variação de pH. Cada litro produzido é parte de um ciclo perfeito, em que a tecnologia se torna guardiã da vida. Mas, por trás dessa façanha, existe uma verdade menos visível. A água dessalinizada não é apenas um recurso, é poder. Em uma região marcada por tensões históricas e fronteiras instáveis, o controle da água é tão estratégico quanto do petróleo. Israel entendeu cedo que quem domina a tecnologia hídrica controla o futuro de toda uma região. Enquanto países vizinhos enfrentavam secas e escassez crescente, Israel exportava conhecimento, sistemas de irrigação e até parte de sua água para territórios próximos, consolidando uma vantagem que ultrapassava a ciência. Por trás das cifras bilionárias e dos discursos de sustentabilidade, surgiam perguntas inevitáveis. Quem decide quanto vale um litro de água no deserto? E o que acontece quando a sobrevivência de um povo depende de usinas que jamais podem parar? As plantas de dessalinização consomem energia em proporções colossais, e essa dependência cria um elo delicado entre tecnologia e vulnerabilidade. Uma falha elétrica, um ataque cibernético ou um simples erro de manutenção podem interromper o fluxo que sustenta cidades inteiras. Por isso, cada usina é monitorada 24 horas por dia, com equipes prontas para agir diante de qualquer anomalia. É como se o coração de uma nação pulsasse ali, atrás de válvulas e membranas. Ao mesmo tempo, a inovação israelense inspirava o mundo. De San Diego a Abu Dhabi, engenheiros estudavam o modelo Sorek, nome da maior usina de dessalinização do país, uma estrutura monumental capaz de produzir mais de 600 milhões de litros de água potável por dia. A escala é tão grande que o som das bombas e turbinas se mistura ao barulho das ondas, criando um ritmo quase hipnótico, o som de um país literalmente se reinventando. Mas a verdadeira revolução estava apenas começando. A água dessalinizada, após passar pelos testes de pureza e reequilíbrio, era lançada em imensos dutos subterrâneos, um sistema nervoso de aço e concreto que se estende por centenas de quilômetros, levando o mar até o deserto. Em cada etapa, válvulas automáticas ajustam a pressão, sensores verificam a integridade das paredes, e câmeras subterrâneas monitoram o trajeto em tempo real. É um sistema tão complexo que, de certa forma, parece vivo. E, no final dessa jornada, o destino é o mesmo que parecia inalcançável décadas atrás: o coração do Negeu. Quando as primeiras correntes de água doce finalmente atravessaram o deserto, os moradores locais chamaram de o dia em que a terra respirou de novo. Campos abandonados começaram a ser cultivados. Povoados esquecidos voltaram a crescer. Era como se o deserto, depois de milênios de silêncio, tivesse ouvido o som da vida. Mas mesmo esse renascimento trouxe suas próprias tensões. Porque quanto mais a água avançava, mais crescia uma pergunta que ninguém sabia responder com certeza: até que ponto o ser humano pode redesenhar a natureza sem consequências? No início, tudo parecia um milagre. O deserto florescia, as plantações se estendiam até onde a vista alcançava, e Israel se tornava exemplo mundial de resiliência e engenhosidade. Mas, com o tempo, cientistas começaram a notar algo que não estava nos planos: a natureza estava respondendo. O Mediterrâneo, fonte infinita de esperança, começou a dar sinais de cansaço. A retirada constante de água do mar, aliada ao descarte concentrado de salmoura, o resíduo salgado gerado após o processo de dessalinização,
alterava silenciosamente o equilíbrio do ecossistema costeiro. As correntes mudaram, espécies marinhas desapareceram de áreas inteiras e pesquisadores alertaram. Cada gota de água doce produzida tinha um preço que o oceano estava começando a cobrar. As autoridades tentaram minimizar os efeitos, aprimorando sistemas de dispersão e investindo em tecnologias para diluir a salmoura antes de devolvê-la ao mar. Mas o debate cresceu. Até que ponto é possível criar água sem destruir algo em troca? Essa era a ironia que ninguém queria enfrentar. O mesmo projeto que salvava vidas e fazia o deserto florescer, podia, lentamente, sufocar o mar que o tornava possível. Dentro das usinas, o ritmo não diminuiu. O país agora dependia completamente delas. Os dutos que cruzavam o deserto tornaram-se artérias de um organismo artificial, um sistema que precisava funcionar sem falhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em salas de controle altamente protegidas, engenheiros monitoravam cada variável em tempo real. Qualquer mudança brusca na pressão, qualquer ruído fora do padrão, poderia ser o prenúncio de algo grave. Era um mundo onde a sobrevivência dependia de números, gráficos e alarmes, e onde o mar havia se tornado uma espécie de refém da tecnologia humana. E, em meio a essa dependência crescente, surgiram novas preocupações, não naturais, mas humanas. Relatórios confidenciais indicavam tentativas de ataques cibernéticos contra os sistemas de dessalinização. Grupos hostis teriam tentado, em ao menos 2 ocasiões, alterar parâmetros de cloração e controle remoto de válvulas. O que parecia ficção científica tornou-se realidade. A guerra pela água havia migrado para o mundo digital. A água, símbolo de pureza e vida, agora fazia parte do tabuleiro geopolítico mais sensível do planeta. E Israel, ao mesmo tempo em que exportava tecnologia para dezenas de países, também se tornava o alvo principal de quem quisesse testar os limites desse novo poder. Mas entre as polêmicas, havia um fato inegável: o país havia feito o que ninguém acreditava ser possível. O deserto, antes condenado à esterilidade, havia se transformado em um mosaico verde e azul. Árvores frutíferas, vinhedos e cidades inteiras prosperavam onde antes só havia areia e pedra. O sistema hídrico, conectado às usinas de Sorek, Adera e Ashelon, agora garantia mais de 85% da água potável consumida pela população. E o mais impressionante, o excedente começava a ser devolvido à natureza. Rios e lagos que há décadas estavam secos voltavam a correr. O lago Kinneret, por exemplo, um símbolo histórico e espiritual, começava lentamente a se recuperar, abastecido por um sistema reverso que devolvia parte da água dessalinizada ao seu leito original. Era a primeira vez na história que um país reabastecia um lago natural com água criada artificialmente. Mas, diante de tanta conquista, uma dúvida ecoava no ar. Será que o ser humano, ao se tornar capaz de dominar a água, também não passou a brincar com o equilíbrio da própria terra? Alguns ambientalistas alertavam que, ao transformar o mar em fonte inesgotável, poderíamos estar alimentando a ilusão de que o planeta é infinito, e que a tecnologia seria sempre capaz de corrigir nossos excessos. Outros, mais otimistas, viam em Israel a prova de que o impossível pode, sim, ser reinventado quando a necessidade se torna urgente. O debate permanece aberto. Mas ninguém pode negar o impacto que aquele rio artificial teve sobre o mundo. Do desespero nasceu a inovação. E da escassez, um símbolo de esperança. Hoje, cada gota que atravessa o deserto carrega uma história. A de um povo que desafiou a lógica do impossível. Mas também o aviso silencioso de que a natureza não esquece. Tudo que o homem cria, o tempo põe à prova. E talvez, um dia, o mesmo deserto que floresceu possa exigir de volta aquilo que lhe foi tomado.